Oi, Hebreus. Então, hoje a gente vai falar sobre mapa astral, que eu tava louca pra trazer pra vocês sobre. E, gente, o que é o mapa astral? Ele é basicamente uma foto do céu no momento em que você nasceu. Ele basicamente mostra onde estavam os planetas, os signos e em que áreas da sua vida eles estavam no momento em que você nasceu, né? Que é a famosa lua, ascendente, sol. Eu, por exemplo, eu sou pisciana porque eu tenho sol em peixes, mas o meu mapa ele não é só sobre isso, né? São várias coisas que influenciam. Eu, por exemplo, sou pisciana com ascendente em Sagitário, né? E o meio da minha lua é em Virgem. E tudo isso quer dizer alguma coisa assim, principalmente sobre a personalidade da pessoa. Gente, o mapa ele é extremamente interessante. Assim, é um diverso de muitas coisas, sabe? Você tendo o seu mapa astral, você consegue saber quais que são os melhores, os melhores esportes para você, os melhores esportes, os melhores, tudo da sua vida você pode pesquisar, sabe? Com que cores você combina, quais os melhores esportes, qual a melhor profissão, no que você pode prosperar. Gente, ele tem tudo, ele é sobre a sua vida, ele basicamente é sobre a sua vida, ele é praticamente uma identificação sua com tudo. Vocês não têm ideia do quanto é interessante. E aí lá fala essa questão, entendeu? Que cada signo, no momento em que você nasceu, influencia na sua vida, entendeu? Eu tenho muito Áries no meu mapa, gente. Muito Áries. Então, por mais que eu seja pisciana, eu não sou uma pisciana que você lê lá assim, a pisciana ela é isso, é isso. Eu tenho muita essência, né, de peixes, mas eu tenho muito de outras coisas também, principalmente de Áries. Gente, no trabalho eu tenho muito esse lado de Áries e tem uma coisa muito interessante. Quando eu fiz meu mapa, eu esqueci o nome dele agora, né? Mas com quem eu fiz, ele me explicou algumas coisas. Depois, na internet mesmo, você consegue ir puxando muita coisa com a foto do seu mapa. E aí, ele me explicou no dia que ele falou assim comigo, achei bem interessante. Ele falou assim, eu vejo aqui que você é uma pessoa que você não sofre quando você termina uma relação. Você não sofre. E isso é uma coisa muito boa pra você, porque você não sofre, você simplesmente segue sua vida. Gente, eu sou exatamente assim. Com as experiências que eu tive, eu termino, acabou. Tipo assim, gente, eu não sofro. Eu não me recordo de sofrer por alguém, de passar por um luto, né? Minhas amigas que me conhecem sabem disso. Então, assim, eu não tenho essa fase de luto. O que era muito bom pra mim, realmente. Então, assim, o meu sol, ele fala muito da minha essência, de como eu busco me expressar, da minha identidade, né? Já a minha lua, ela fala mais do meu lado emocional, de como eu sinto, de como que eu processo as coisas. O meu Mercúrio é em peixes, então ele fala muito sobre a forma de eu falar, de eu me comunicar. Cada um é uma coisa, entendeu? A minha Vênus, ela é em Áries. E Vênus fala muito sobre relacionamentos, sobre afetividade. Então, assim, eu em questão de me relacionar com as pessoas, né, não falo só de namorar, mas amizades, etc., eu tenho muito um lado ariano, entendeu? Já não é muito um lado pisciano, eu tenho muito um lado mais puxado para Áries. A Vênus, ela fala sobre relacionamentos e afetividade. Então, vamos supor que você tem Vênus em Sagitário. Então, no amor, você vai agir de acordo como Sagitário costuma agir na questão de amor, é tipo isso, entendeu? Então, assim, a Vênus, ela fala de afetividade, de relacionamentos, da forma como você se relaciona, ela fala de prazer, ela fala do que é que você valoriza, sabe? A minha Vênus em Áries, por exemplo, ela traz uma forma mais direta e independente de viver as coisas. Por exemplo, eu gosto de movimento, de iniciativa, de espontaneidade. E eu sou uma pessoa, gente, que eu não tenho muita paciência para relações que ficam paradas, sabe? Tipo, monotonia, sabe? Aquelas relações que caem na rotina. Eu sou tipo isso, entendeu? E com todos os planetas, gente, cada planeta, ele quer dizer alguma coisa, entendeu? Eu tive que anotar alguns, porque não dá pra eu lembrar de muita coisa, porque é muita coisa pra gente lembrar. Então, é só pra vocês terem uma ideia, né? Por exemplo, o meu Marte, ele é em Escorpião, que fala que a minha maneira de agir, da minha força e de como eu direciono a minha energia. Lembra que eu falei em outro vídeo pra vocês que eu não sou uma pessoa que eu me deixo abater muito, né? Que eu tenho, assim, essa força de resiliência, é por conta do meu escorpião que eu tenho no meu mapa em Marte, entendeu?
O meu Júpiter também estava em Marte no momento que eu nasci. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tendo a crescer, né, quando eu tenho iniciativa, quando eu tenho coragem, quando eu tenho independência para fazer as coisas, entendeu? Ou seja, um ponto de partida que parte de mim mesma. É aí que eu consigo crescer, sabe? Eu tenho Touro em Saturno, né? Touro estava em Saturno no momento que eu nasci. Então, assim, isso traz aprendizados de construção, de paciência, de estrutura, de estabilidade, de segurança para mim, né? Aprendizados, né? Que é aquilo que eu acho que eu acredito muito nisso, né? Que é o que eu valorizo com a estabilidade que eu vou construindo, né? O que eu aprendo construindo as coisas, tudo mais, entende? Eu tenho Netuno e Urano em Aquário e eu até brinco com ele, porque eles falam que aquarianos, eles não respeitam regras, que eles são rebeldes. E aí eu brinco com ele às vezes que quando ele fala que eu sou difícil de lidar, aí eu falo que eu tenho isso, né, que eu tenho Aquário no meu mapa, que eu sou rebelde. Né, eu brinco muito com isso. Gente, não é um planeta individual que vai definir quem você é. Entendeu? Não é um planeta isolado, falei errado, que vai definir quem você é. É justamente o conjunto de tudo isso. Por isso que o mapa ele é individual. O seu mapa ele só vai falar sobre você, sobre características que só você tem. Entendeu? Porque não tem como ser igual de outra pessoa. E lembra que eu falei pra vocês que dá pra usar o mapa pra várias coisas? Gente, é pra absolutamente tudo. Padrões, tudo que você quiser saber sobre você, sobre crescimento, sobre trabalho, sobre sua vida, sobre como eram seus pais. No dia que eu fiz o mapa, eu perguntei. Gente, eu fiquei horrorizada, como que ele sabia? Eu falei assim, tem alguma coisa da minha mãe pra você falar? Ele falou assim, a sua mãe, você é muito parecida com ela. A sua mãe, ela era uma onça, né? E ela não tinha medo nenhum de pôr as pessoas em más lençóis se ela precisasse. E você tem um lado muito assim, guerreira, de ser independente e tudo mais, que você também puxou muito dela. Já o seu pai tinha um coração muito ruim. Falou isso. Gente, eu fiquei chocada, porque é exatamente isso. Então, assim, ele fala quais são as suas tendências emocionais, etc. Quais são os seus pontos fortes, né? Quais pontos você precisa ter mais consciência para não te afetar futuramente. Gente, ele é ótimo. Lembra que eu falei para vocês que ele falou para mim que eu não tinha respeito com o dinheiro? Porque eu era uma pessoa muito consumista e realmente eu não tinha. E como que ele sabia disso? E aí ele falou, futuramente isso pode te atrapalhar. Você tem que aprender a viver de forma minimalista, né? Minimalista é você consumir só o que você realmente precisa, não por consumir, né? Então, assim, isso ressignificou pra mim, foi muito bom. E, gente, não quer dizer que o mapa vai dizer você tem que fazer tal esporte, você tem que fazer tal profissão. Não. Lá são indicações, são coisas que podem, como eu vou dizer, ser mais semelhantes, talvez, pra você, entende? É isso. Então, assim, o mapa pra mim, ele é uma ferramenta de consciência, né? Com ele dá pra você entender melhor quem você é, né, as suas semelhanças, fazer escolhas mais conscientes, porque talvez você não consiga mudar alguns padrões, algo que você tenha, né, mas você pode aprender a lidar melhor com essas coisas, entende? Quanto mais eu me entendo sobre mim, gente, mais eu quero adquirir conhecimento, mais eu quero saber, porque assim eu consigo definir o que eu quero levar para o meu futuro, o que eu quero ser, né, o que eu quero transformar, aonde eu quero chegar e como eu quero chegar, né? Acho que a gente tem que ter essa noção de não melhorar só o externo, mas principalmente o interno, porque isso influencia bastante na nossa vida. E esse é o motivo pelo qual eu gosto tanto de mapa, que eu venho falar com vocês às vezes. Gente, super compensa. Vou colocar a foto para vocês verem. E assim, é muito interessante, gente. Dá pra saber absolutamente tudo da vida de vocês. Eu não lembro se tem mais alguma coisa que ele tenha me dito. Enfim, mas ele me deu muitas dicas de carreira, tá? Muita coisa, gente. É impressionante.